Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Vamos aguardar a nossa convidada. Ih, professor Rodrigo está aqui. Gostei, hein? Representou. Vivi, Elizabeth. Boa noite. Também tô com saudade de você, mulher. Tá sumida, ficou rica. Pois você vai me ver muito. Oi, Elizabeth, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Ah, Nancy Rabelo chegou. Peraí. Deixa eu ver aqui. Nancy, deixa eu ver aqui como é que eu faço para te convidar. Aí, agora vai. Aqui, Nancy, convidei você para entrar junto comigo. Oi! Cheguei. Chegou! Que maravilha! Tudo bem? Tudo e você? Tudo Que ótimo. Deixa prazer eu estar ligar aqui essas coisas aqui. contigo. Cara, é muito bom estar aqui Diga. com você. Queria te agradecer profundamente pelo convite. Ai, tá tão baixo o som. Será que é o meu? Será? E agora, melhorou? Melhorou. Eu estou tentando ajustar minha câmera aqui. Então, eu queria te agradecer por ter aceito o meu convite. Eu vou apresentar brevemente você aqui para o público, porque faz parte, né? Eu te convidei, então eu tenho que te apresentar. Tá. Então, gente, eu estou aqui com a Nancy Rabelo, que é pedagoga formada pela PUC. Ela é psicopedagoga. Nancy é mestre em arte, em educação, em história da cultura, arte terapeuta. Está fazendo uma pós-graduação em neurociência da educação e reabilitação cognitiva. A Nancy é autora dos livros O Desenho Infantil, Entenda como a Criança se Comunica por Meio de Traços e Cores, e do livro Desenho do Idoso, Marcas e os Símbolos que o Tempo Traz. Que nome lindo desse livro, né? Ela também é autora do e-book, né? Que é oferecido em parceria com o Espaço Aprender, da Cláudia. Cláudia, daqui a pouco está por aí. O e-book Símbolos e Significados, que faz parte do curso da Nancy de análise do desenho infantil e do grupo de estudos, que ao final a gente vai falar sobre esse grupo de estudos. Tá? Ai, aumenta seu sonzinho para mim, por favor. Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo Eu acho mundo que me só ouve eu, bem? então. Pode ser o volume também do seu celular, viu, Nancy? Será que é o meu Mas eu som? te ouço muito bem. Você está me ouvindo bem? Uhum, tô te ouvindo muito bem. Então tá. Muito bem. Se por acaso alguma Tá? coisa não entender, eu te pergunto para você falar de novo. Sim, mas eu falo bem pertinho aqui, para você poder me ouvir melhor. Né? Gente, eu trouxe a Nancy aqui para a gente conversar sobre o desenho infantil, primeiro porque assim, é um curso que eu já ofereço também, né? Que muitas pessoas já fizeram comigo. A Nancy tem muito mais tempo de estrada aí oferecendo esse curso, dá nem para comparar, né? Dá nem para comparar. Então, a gente quis esclarecer algumas coisas sobre o desenho infantil, esclarecer também que a gente não é concorrente, nós somos parceiras nessa jornada do conhecimento, né? Como muitas pessoas às vezes acham, né, Nancy, que a gente é concorrente, e a gente não é concorrente, a gente é parceiro, né, de trabalho, graças a Eu acho Deus. que É uma honra para mim. quando a gente tem um tema, né? Primeiro tenho que Isso. agradecer você pelo convite para estar aqui, para falar um pouco sobre o desenho, que eu gosto tanto, né? E falar o seguinte, quando a gente tem um tema que a gente gosta,
a gente pode ter diferentes olhares para este mesmo tema, né? Verdade. Então, a minha postura é baseada no Jung, na arte-terapia, e você não é dessa turminha, né? Você trabalha de uma Não, outra forma com o desenho, sim, certo? sim, exatamente. E aí são saberes que se complementam, né? São saberes que se complementam, não é verdade? Uhum. Ai, meu Nancy, Deus. eu queria começar a perguntar para você sobre a importância de saber observar o desenho da criança. A importância de Observar o desenho da observar criança. o desenho. Eu acho Isso. assim que o desenho ele é uma forma de comunicação, ele é uma linguagem, né? E para a gente poder trabalhar com uma linguagem pictórica, né, uma linguagem mais gráfica, né? Então a gente tem que entender os significados e as simbologias que contém esse desenho. E para isso a gente tem que ter mais de uma representação da criança ou do adulto que a gente for trabalhar, para que não fique, por exemplo, uma coisa que ela pôs num desenho, ela pode não pôr em outros desenhos. Só naquele momento ela estava com aquela questão, então aquilo apareceu. Então, para a gente se certificar que você está trabalhando legal, que você está entendendo o que ela está querendo te passar, você tem que, de alguma forma, estar trabalhando com várias representações da mesma criança. Sim. É aquela história de que o desenho ele é vivo, né? O desenho é vivo, ele fala com a gente. Ele conversa. Deixa eu aumentar isso aqui. O Furt, que é um livro que eu gosto muito de seguir, ele fala que a gente tem que entrar no desenho para perceber o que o desenho tá te passando, que emoção, que sentimento, né, que esse desenho está provocando em você. Então, às vezes, por exemplo, eu olho desenhos que eu acho bonitos, que me dão alegria, me dão uma satisfação, uma sensação boa. E tem outros desenhos que não, me dão uma sensação mais pesada, uma sensação ou de angústia, ou de tristeza, mágoa, sei lá, alguma coisa que não está bem com essa criança. E daí é interessante que a gente entenda isso, também é interessante que a gente converse com a criança ou com o adulto, para ver, assim, eu falo algumas coisas, eu penso algumas coisas, mas eu tenho que confirmar com quem fez o desenho para saber por que ele fez dessa forma. Perfeito. Certo? No meu mestrado, eu lembro que uma das meninas era para desenharem a bruxa nos contos de fada. E uma das meninas desenhou a bruxa com o rosto todo vermelho, vermelho. Aí eu falei, pessoas não têm rosto vermelho, bruxas não têm rosto vermelho. Ou ela deve estar muito brava, ou ela deve estar com muito medo, então eu vou perguntar. Aí ela me falou o seguinte, não, tia, é que a bruxa é muito maus. E gente maus tem que ter rosto vermelho. Não pode ser igual a gente. Então, aí eu consegui entender o que na cabecinha dela estava passando para ela usar esse vermelho. Interessante, Certo? né? A criatividade das crianças também é algo incrível, né? Quando a gente pega o desenho para observar, a gente vê o quanto a criança ela é carregada de simbolismos, né? O universo da criança é carregado de símbolos, né? E ele conversa com a gente através desse simbólico, né? E é bem interessante isso. Nancy, uma pessoa para chegar ao ponto de fazer uma observação, uma análise desse desenho, é uma pessoa que precisa ser carregada de conhecimento, é uma pessoa que tem que estar preparada, ela tem que ter bagagem para fazer isso. Muito me preocupa, né? E a gente conversou sobre isso nos bastidores, acerca de um boom aí de cursos de desenho que estão surgindo, né? Com cargas horárias altíssimas,
e com valor assim que a gente... R$ 5, R$ 10, né? E é um universo tão complexo, o universo infantil, né? Quando a gente pensa nesse psiquismo infantil, eu queria que você falasse um pouco quais as competências que uma pessoa precisa ter para chegar a esse ponto de analisar um desenho. Internet. Pronto. Você conseguiu pescar? A pergunta é: quais são as competências que uma pessoa precisa ter para chegar a esse ponto de pegar um desenho e ser assertivo na sua observação e para chegar ao ponto de dar um curso também, né? Sim, o que eu penso é o seguinte, é que eu venho estudando desenho desde 2005, né? 2004, 2005. Então, é muito tempo. A gente tem que ter essa vivência grande e baseada assim, sempre em estudo. Cada dia eu estou procurando uma outra questão, né? Um outro livro que fale alguma coisa sobre desenho, ou fazer outra relação sobre os desenhos. Não é assim, a gente termina um curso, a gente já está, beleza, de 5 horas, 6 horas, sei lá, e a gente já acha que a gente sabe tudo. Por exemplo, eu estou fazendo a pós de neurociência, mas eu não tenho ainda a segurança de ficar falando tanto sobre neurociência. Algumas coisas eu sei, eu consigo falar com clareza, com firmeza. Agora, outras coisas eu não vou me meter a falar, porque eu ainda não tenho essa firmeza, eu não tenho essa segurança. Né? E para eu ter essa segurança, o que eu vou precisar fazer? Estudar mais, me envolver mais, pesquisar mais, ler mais. Então, aí eu vou me sentir, eu vou apropriar, né? Vou pegar esse conteúdo para mim, vou me apropriar dele, e aí eu vou poder trabalhar com, por exemplo, juntando o desenho com a neurociência. Então, as Maravilha. pessoas, eu acho que, assim, acreditam que, assim, você lê um livro sobre o desenho, você já sabe tudo. E não é bem assim, né? A gente tem muito que estudar, muito. Toda vez eu falo, nossa, eu tinha lido já esse livro 300 vezes, sei lá, vários pedaços, e eu percebi uma coisa diferente no livro. No mesmo livro que eu já vinha estudando, que eu já vinha pesquisando. Esse daqui, por exemplo, é um dos livros que eu gosto bastante de usar. Dá para ver? Dá para ver sim. Então, ele está todo marcadinho, tá vendo? E está todo cheio de post-it. Mas cada vez eu consigo achar coisas diferentes nele. Por mais que ele já esteja bem manuseado, bem usado, bem trabalhado, bem lido, sempre a gente consegue alguma coisa a mais. Então, para a gente se colocar, e eu demorei muito para começar a dar cursos, né? No começo, os cursos eram de assim, um tema pequeno, eu não me aprofundava muito, então era meio mais rasa a coisa, mais simples. E agora, com os meus estudos, que faz muito tempo que eu venho estudando, eu sempre falo assim, por exemplo, para minhas irmãs, ela fala, o que você está fazendo? Eu falo, adivinha o quê? Ela escrevendo sobre desenho, lendo sobre o desenho, porque o que o meu dia a dia é fazer isso, é procurar, porque eu sei que quanto mais informação eu tenho, quanto mais informação eu vou ter que passar. E quem está assistindo, quem está trabalhando junto comigo, né, está assistindo a um curso, ou vendo uma live, ou fazendo parte de um grupo de estudo, que seja, também vai ter que passar por esse processo todo. Né? Sim. As coisas tá assim, 26 pessoas como a aqui. arte-terapia fala, a vivência é muito importante. Você não pode fazer as coisas assim porque você leu, você não viveu. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma atividade de arte-terapia, ou pela internet, ou presencial, sempre tem uma ação da pessoa com a qual eu estou trabalhando. E isso vai trazer alguns conteúdos que vêm à tona alguma simbologia, alguma coisa, e eu vou trabalhar com essa pessoa isso.
Mas para fazer isso, eu tive que fazer estágio, eu tive que fazer né, eu tive que fazer a pós-graduação, eu tive que ir me aperfeiçoando quando eu tinha algumas coisas que eu achava interessante de outros ramos, mas que eu podia agregar ao desenho, eu fui trabalhando, fui buscando. Maravilha. Perfeito. Agora, analisar o desenho de uma criança, né, é de uma responsabilidade enorme, né? Porque um olhar equivocado pode gerar até conflitos, né? Conflitos, às vezes, numa família. Enfim, o que você poderia falar para as pessoas que querem se dedicar a entender mais o desenho infantil, que querem trabalhar com o desenho infantil, acerca dessa responsabilidade, né? De não ser leviano. A gente vê algumas coisas muito superficiais, de não ser leviano no sentido de sair dando qualquer significado a qualquer tipo de desenho. Todo desenho tem um simbolismo? Será que todo desenho tem um significado? Né? A gente sabe que tem um significado para a criança. Né? A criança, normalmente, ela faz, quando ela é pequena, ela faz o desenho para dar para alguém, né? Para dar para a psicopedagoga, para dar para a mãe, para dar para a tia, para dar para o irmão, para um amiguinho, para a professora. Então, ela tem esse doar do desenho dela. E, inconscientemente, ela sabe que esse desenho está contando um pouquinho dela. Né? Ela tem essa noção. Então, por exemplo, ela pode contar coisas que ela já fez. Então, eu fui num passeio, estava lindo, não sei o quê. Eu vou contar para as pessoas que eu gostei do passeio. Ou então, ela pode contar coisas que ela deseja, que eu gostaria tanto de ir, sei lá, no parque, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos, eu nunca fui. Então, é um desejo, né? Uma vontade de fazer alguma coisa, né? Mas, assim, as simbologias, as casinhas, as árvores, os pássaros, todas essas simbologias aparecem nos desenhos e, às vezes, não aparecem. Né? Às vezes, são outras simbologias que aparecem. Às vezes, é um desenho de dor, um desenho de angústia, um desenho de bullying, um desenho de sofrimento. Então, se você tem essa experiência de desenhos simples, que são das casinhas e das arvorezinhas, você pode ter mais uma visão mais atenta para outro desenho. Eu digo que, por exemplo, o professor, ele não vai mexer nesse vespeiro, porque ele não tem condições para isso. Ele aprende, ele pode ler, ele pode aprender, mas ele tem que saber o limite dele. É como eu. Eu não vou mexer num vespeiro porque eu não sou psicóloga. Então, eu posso alertar, né, se eu estou atendendo uma pessoa, ou se eu olho um desenho que me mandam, eu falo, olha, eu acho, para mim, me parece isso, isso, isso. Acho legal você procurar psicóloga. Uma pessoa quer que eu indique, você conhece, sabe? Saber o meu limite, até onde eu posso ir, porque eu não sou tudo. A gente nunca consegue abarcar todas as coisas. Assim, 300 formações ao mesmo tempo. Porque Esse é daí, um ponto se bem a gente vai interessante. abarcando muita coisa, a gente acaba não fazendo nenhuma bem feita. Verdade, verdade. Você chegou num ponto importante que eu ia te fazer essa pergunta mesmo, né? Mas você chegou a falar. O professor, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, outros profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil, eles podem ter o desenho como um recurso, né, analisando a expressão da criatividade da criança e até mesmo através do conhecimento, ele identificar sinais de que aquela criança necessita de ajuda. Mas é importante o que você falou de deixar claro que quem faz interpretação do desenho, uma coisa é observar, né? E identificar traços e sinais que vão te conduzir para o encaminhamento daquela criança para o profissional que vai fazer uma avaliação mais apurada
E aí sim vai mexer, como você chama, né? Nesse vespeiro, né? Porque é aquela coisa de que a gente não vai mexer naquilo que a gente não pode dar conta de ajudar, né? E deixar vir à Porque tona um daí, se negócio. você não dá conta de ajudar, você pode atrapalhar. Exatamente. É. Né? Então, Porque o assim, você curso tem de que ter consciência, desenho, por exemplo, como você fala, você é psicóloga. eu estou Então, terminando, sou acadêmica então, ainda. mas você pode falar interpretar. Eu não posso falar interpretar, porque eu sou arte terapeuta. Então, eu vou Entendi. observar, eu vou ter meu olhar atento para o desenho, eu vou observar a cor, exposição no lugar, onde que cada elemento do desenho está, as fisionomias das pessoas, né, da figura humana, o tamanho. Então, tem uma série de coisas que eu posso observar. E isso pode me dar indícios de alguma coisa que não está legal, que a pessoa, que a criança está passando, ou que o adulto está passando, que o negócio não está legal para ele. E para isso ele Exato. tem que ir buscar uma ajuda fora. Né? Por exemplo, uma época eu fiquei quase que sem voz. Eu podia falar, eu faço gargarejo, eu faço não sei o quê, imagine, a voz volta. Eu fui numa fono para ver. Por quê? Porque a fono sabe me dizer exatamente o que eu tenho e me dá os exercícios adequados para o que eu tenho, né? Porque eu estava passando. Aí a voz voltou normal, ficou tudo bem. Por exemplo, ela até falou: cada vez que você vai fazer uma palestra, você faz para você mexer aqui com as suas cordas vocais, para você não ficar com a voz cansada, você não vai ficando mais rouca, mais rouca, mais rouca, e no fim você não consegue falar legal. Então, assim, eu acho assim que todos os profissionais, cada um tem a sua formação, cada um tem a sua competência, certo? Certo? Muito bem. Eu acho que vale a pena, apesar da nossa live ser mais direcionada para o desenho infantil, eu acho que vale a pena, já que eu citei o seu livro do idoso, eu acho que vale a pena, pouco se fala sobre isso, né? O idoso parece que as pessoas colocam ele num lugar como se ele não pudesse mais fazer esse tipo de coisa, porque a ideia é desenho é coisa de criança, É, né? Então, o adulto, o idoso, infantiliza, né, o idoso. isso, infantiliza. Cara, fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho que você faz com os idosos através do desenho, na arte terapia. Então, o idoso, ele traz no desenho simbologias diferentes do que a criança e do que o adulto. Ele traz muita ponte, que ele está passando de uma etapa para outra. Ele põe cerca Legal. em volta das casinhas, porque ele se preserva, ele como se ele precisasse ficar cercado para que ele tem medo das coisas, né? Medo, por exemplo, teve um senhor que eu fui atender, eu atendi aqui num centro pertinho de casa, e ele morou muito tempo no interior. Quando ele veio para cá, o filho dele achou que ele poderia estar assim ganhando mais, trazendo o pai para cá, porque daí ele podia ajudar. Mas só que o pai tinha muito medo da cidade grande, ele nunca tinha vindo para cá para ficar sozinho assim. Ele vinha passar um fim de semana com o filho e voltava para lá. Então, aí o que aconteceu? Para ele ir no centro, no horário do atendimento dele, uma das meninas, que eram as auxiliares, elas tinham que buscar ele na casa dele, sendo que eram umas 3 ou 4, não chegava a atravessar nenhuma rua de onde a gente estava. Era só ele sair e andar na sequência. E ele tinha medo de fazer isso. Ele falava: não, eu não conheço aqui. Daí eu falei para ele: mas eu acho que ele chamava o seu Antônio. Eu falei: mas seu Antônio, é tão pertinho onde o senhor mora? Ele falou: mas não é igual lá na minha terra que eu conhecia todo mundo. Então, ele tinha muito medo. Todos os desenhos que ele fazia era tudo solto. Era um rosto de uma figura, era um sol, era, sei lá, uma bebida, um copo com bebida,
tudo solto. Era como ele estava, totalmente solto, totalmente perdido. Não tinha, não fazia conexão com nada. E outra Ele coisa que estava o idoso... desorganizado internamente, né? Ele Através do estava... desenho, você enxergava essa desorganização interna. ele falava assim, eu não estava tão bem na minha casa, precisava ter me tirado de lá. E aí ele falava, mas meu filho acha que é melhor aqui, que eu já estou ficando com idade, que eu não posso ficar sozinho, pereré, pereré. Então, isso tudo faz o quê? Traz essa coisa do idoso, ele fica temeroso. Então, ele põe as cerquinhas, ele põe muito rio ou laguinho, que são as tristezas, as mágoas. Ele põe também nos desenhos. Ele, às vezes, põe as casinhas, quando faz casinhas, ele põe a casinha lá em cima da montanha, que é difícil de alguém chegar. Né? Para você ir para a montanha, para você ir atrás de uma pessoa que está num lugar muito afastado, você tem que pensar bastante se está a fim de ir ou não. Né? Então, ele se põe afastado. E quase todos fazem um relato embaixo do desenho. Por mais que a gente fale que não precisa fazer, eles fazem. Esse desenho é quando eu era pequeno, que eu vivia, não sei, e eles trazem muita coisa do passado, não trazem muitas coisas atuais, né, da vivência atual deles. Que legal. E aí eles tinham uma senhora, uma vez também, um outro lugar que eu fui atender, ela pediu, ela estava fazendo, ela fez uma casinha, mas ela fez uma casinha que era uma coisinha assim, bem pequenininha. Aí ela falou, tem um lápis de escrever ou uma caneta? Eu falei, tem. Dei para ela. Aí ela foi escrevendo assim, sofá, cadeira, televisão, rádio, luminária, mesa da cozinha, fogão, geladeira. Eu falei, por que a senhora está escrevendo tudo isso? É porque a casa é muito pequena, você vai achar que eu moro muito mal. Então, para você ter certeza que eu tenho conforto, que eu tenho tudo que eu preciso, eu escrevi tudo que tem na minha casa. Que interessante, né? E é assim, é um relato. Então, eles vão relatando as coisas. Teve uma outra senhora num outro lugar de atendimento que eu fui, ela ficou me olhando, assim, ela falou, não vou fazer nada. Eu falei, tá bom, se a senhora não quiser fazer, não precisa, né? Aí ela fez uma boneca de perfil com a boca bem aberta, assim, grande, grande, como se estivesse gritando muito. Aí eu fui perguntar, eu achei que ela estava querendo gritar, estava agoniada, que não podia falar. Aí eu perguntei para a pessoa que cuidava, né, deles mais tempo, que ficava lá, assistente social, ela falou que nunca tinham dado voz ativa para ela. Então, ela nunca, tudo que ela falava, tá bom, tá certo, mas então vamos fazer dessa forma. E o que ela falava não entrava em jogo para ser uma ação. Então, ela fez aquela boca grandona, agora eu grito, agora eu falo, né? E aí é interessante, né? Porque ela nem queria fazer nada no primeiro momento, porque para que eu vou fazer se tudo que eu tento me expor é invalidado, né? É. Então, aí tem muitas coisas, assim, todos eles são assim, eles falam assim, mas para que você quer o desenho? Eu quero um desenho, porque eu quero um desenho, vamos fazer? Tá bom. Mas daí eu fico tão nervosa de fazer desenho, eu falo, mas todo mundo sabe desenhar. A gente não precisa desenhar um quadro, é um desenho. E aí eles desenhavam, mas assim, por exemplo, os números repetidos no desenho, eu costumo contar, por exemplo, tem três nuvens, tem uma flor que tem 3 pétalas, tem 3 canteirinhos de flor. Aí eu pergunto para a pessoa o que aconteceu há 3 anos atrás. Uma dessas senhorinhas, ela fez uma árvore muito estranha e tudo tinha três, três, três. Ela estava lá há 3 meses e todos os dias ela arrumava as coisinhas dela e deixava em cima da cama, que ela achava que o filho vinha buscar. E o filho não vinha buscar. Aí chegava de noite, ela guardava tudo, depois ela falava, não, mas amanhã ele vem. Então, eu vou tomar café, já vou deixar tudo pronto para ele vir. E aí a moça, a assistente, falou assim para mim, a vida dela, nesses 3 meses, no começo ela estava achando divertido. Nesses
3 meses, é só arrumar e desarrumar a mochilinha dela, porque ela acha que alguém vem pegar e não vem. Nancy, você sabe que você está falando dessas experiências práticas que você teve com seus pacientes, né? As pessoas que você atende, que você desenvolve um trabalho em arte-terapia. Em uma das edições do curso que eu dei, eu não sei como que você conduz o seu curso, mas eu sempre inicio pedindo que eles façam um desenho, sem que eles saibam de nada para não ficarem sugestionados. Eu recolho esses desenhos e, ao final, a gente faz uma atividade depois deles já terem todo o conhecimento da técnica. E aí eu passei por uma experiência tão interessante, que foi uma das mais lindas e tristes ao mesmo tempo, ministrando o curso de análise do desenho infantil. Tinha uma aluna, né, uma Ai, não estou te professora. ouvindo direito. Tinha uma aluna lá, uma professora, como aluna do curso, e ela desenhou uma casa, né? Desenhou uma árvorezinha, aquela coisa bem decorada, bem bonitinha, muito colorido. E do lado direito da folha, próximo à árvore, ela desenhou 2 flores, uma rosa e uma outra azul. E quase não tinha nada do lado esquerdo da folha, só uma flor pequenininha, cinza, quase apagadinha. E aí, quando eu peguei aquele desenho que eu olhei, e aí é feito todo um acordo no sentido de que a gente pode falar, a gente pode dialogar, quem não quiser se expor não precisa, né? Pode ficar separadamente, depois a gente conversa sobre isso. Mas todos eles concordam em falar, né? Porque acaba virando um grupão de estudo. E aí eu perguntei para ela, você teve alguma perda significativa no passado? E aí ela virou para mim, olhou assim, assustada. Eu não conhecia ela, nunca tinha visto aquela moça na minha vida. E aí ela falou assim, como que você sabe? Eu falei, o seu desenho falou isso para mim. Aí ela virou e falou assim, muito emocionada. Ela falou assim, eu perdi um filho com 8 meses no passado, antes dos... Eu falei assim, você tem um menino e uma menina hoje em dia? Ela falou, eu tenho. Aí ela, como que você viu isso? Eu mostrei. Ela não tinha a menor noção que ela tinha desenhado aquela flor cinza do lado esquerdo da folha. Quando ela pegou o desenho dela e ela viu o que ela fez, é que ela se deu conta. Então, a expressão do inconsciente dela foi tão forte ali naquele momento do desenho que ela não... Mas como que eu fiz isso? Eu lembro da flor rosa e da azul, mas eu não lembro dessa flor. E foi uma experiência em curso muito legal e muito marcante, né? Que E mostra... assim, eles sempre falam, que eles falam assim, eu nem sei por que eu fiz isso. É, Né? E sempre eu falo, olha, você pode não saber, mas seu inconsciente estava doidão para trazer esse conteúdo aqui, porque você precisava discutir isso, né? Porque sim, não é a Nancy. verdade. Ela fala, mas nossa, Nancy, não acredita, eu nem penso, né? Eu não pensei, e às vezes as pessoas falam, como você falou, que eu faço também uma atividade, um desenho no começo, e depois a gente vai discutir no final. Aí elas falam assim, Legal. ou então tem vezes que eu falo assim, eu dou alguns conteúdos, depois eu falo, vamos fazer um desenho. Daí eles falam assim, agora a gente já sabe tudo, vai colocar direitinho. E não colocam, assim, tipo, o que elas achariam que, Aham, eu não vou colocar do lado esquerdo, porque é o passado, eu vou colocar tudo no presente. Não, eles põem do jeito que teria que ser, né? E aí a gente discute verdade. também, olha, você vê, mesmo você tendo esse conteúdo, você ouviu, na hora de desenhar, você traz coisas inconscientes. Quem manda é a sua criança interior, quem manda é o seu inconsciente. Não é uma coisa Sim. tão consciente que você vai fazer ali. Você pode começar a fazer, tipo assim, não, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas no meio do desenho, algo acontece que muda. É. Você é tomado, né? Você vai sendo tomado, e aí, quando você dá por conta, já foi, Uhum. né? É Isso muito mesmo. legal, é muito interessante. E quem faz o curso fica muito encantado, né?
com todos os resultados depois, né? As pessoas elas acabam ficando muito encantadas com aquilo e querendo aprofundar mais, porque realmente é um universo bem interessante. Nancy, como a live no Instagram são só 50 minutos, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o grupo de estudos do Espaço Aprender. Eu vou falar aqui a data, eu vou anunciar o grupo de estudos, e aí depois eu vou pedir para você explicar melhor para o pessoal, quem quiser participar. Então, gente... Acabei de ver a burrice que eu fiz, olha só. É por isso que eu não estou ouvindo bem. Pronto. Oh, beleza. Agora tá me ouvindo? Agora tá uma beleza. Quando a gente liga o plug ali, né? É ótimo. Ah, meu Deus! Acontece. Eu tinha arrumado ele no... Porque eu sempre deixo ele no computador, ali já com o fone de ouvido sempre do lado. Eu esqueci de pôr ele ali. Daí eu falei, mas, meu Deus, por que não está? O som não está claro. Quando eu fui olhar, ele não estava lá. Oh, não estava conectado. Acontece, não sem problemas. Então, a gente vai falar... Agora é bom porque eu posso ficar mais relaxada, porque aí eu não preciso ficar tão perto do telefone. Né? Então, a gente vai ter um grupo de estudos pelo Espaço Aprender, da professora Cláudia, que é psicopedagoga também, que vai acontecer nos dias 9, 16, 23 e 30 de abril. São 4 encontros, o qual eu tive a honra de ser convidada para participar, né? Para ministrar o conteúdo junto com Nancy. Gente, olha que responsabilidade. Será que eu dou conta? Uns será você vai fazer, né? Contigo? Hã? Olha só, vai ser de arrasar. Vai ser de arrasar. E aí eu vou falar dentro o desenho infantil na perspectiva da neurociência. Essa vai ser a minha praia dentro desse grupo de estudos, que é um conteúdo inédito, né, Nancy? É um conteúdo absolutamente inédito, não é? É. Fala como funciona o grupo, que você já está mais acostumada, já trabalha com ele faz tempo, eu estou entrando agora. Então, explica aí para o pessoal como que é. Olha, então, quando a gente faz um grupo de estudo, antes de chegar ao dia do nosso encontro, eu sempre envio pelo Telegram uma apostila, né, que não é imensa, mas que vai trabalhar algumas coisas que eu não vou falar no dia que a gente for trabalhar o grupo. Então, é um conteúdo referente ao que a gente vai trabalhar, mas é mais completo, porque você está escrevendo, você tem mais tempo de escrever, então é um conteúdo completo. Aí vai pelo Telegram. No dia do encontro, a gente sempre eu passo normalmente o PowerPoint de apresentação, as coisas que a gente vai ver, ou peço para elas, olha, vamos fazer um desenho e depois a gente vai conversar, passo o conteúdo, depois a gente abre para todo mundo conversar, e aí todo mundo vai mostrando os seus desenhos. Cada um põe o seu desenho na tela, assim, para a gente conseguir ver, e cada um dá uma opinião, né? O que acha, o que deixou de achar, o que tem, o que pareceu, porque eu falo assim, também não é achismo, assim, eu acho. Não é achismo. O que lhe pareceu, né? O que você sentiu, o que você trouxe, imagina que a pessoa trouxe para o desenho. E depois a gente faz um fechamento. O fechamento ou é com um desenho, ou é nesse bate-papo que a gente faz. E cada semana é um tema diferente. Isso. Eu estou até com a programação aqui, mas eu vou dar o site para a gente não ficar estendendo falando online. O que eu vou fazer? Eu não sei se a Claudinha está aqui. Cláudia, se você estiver aqui, porque eu não estou conseguindo ver, digita o site do... Mas eu vou... Quem quiser participar desse grupo de estudo nosso, que vai começar dia 9, tem que fazer uma ligação pelo WhatsApp da Cláudia, do Espaço Aprender, e vai ter 10% de desconto. Então quem está participando dessa live aqui agora... Quem está participando dessa live, né? Tá. E que tiver interesse, então daí fala, né, que esteve na live e faz uma ligação pelo WhatsApp
e aí a Cláudia dá 10% de desconto para as pessoas. Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar nos comentários após a live o telefone do WhatsApp da professora Cláudia para vocês procurarem ela depois, tá? Então, quem está aqui presente tem 10% de desconto aí no grupo de estudos e aí vocês vão ter e-book da Nancy sobre desenho infantil elaborado por ela, apostila digital, material digital complementar, tem 2 horas de estudo aí via Telegram, né? Tudo isso incluso Sim. aí, né? É um pacotão, hein, gente? É um É combo um pacote completaço. muito do bom, né? Muito do E bom, a gente sempre dá as verdade. referências, né, do que a gente está, né, os livros que eu estou usando para as pessoas, se Sim. quiserem, né, procurar. Mas o que eu falo é assim, quando eu falo desenho, eu não falo especificamente, por exemplo, do livro do Gonê. Eu pego o do Gonê, eu pego o Sans, eu pego a Pilar, sabe, eu vou pegando várias referências que me dão base para eu trabalhar com aquilo que eu quero trabalhar naquele momento. Tendo sempre Perfeito. a base, assim, um pilar da arte-terapia e, enquanto conteúdo mais teórico, do Jung, que fala dos arquétipos, dos simbolismos, que é o que eu acho que me dá base para eu poder falar que, sei lá, uma coisa, por exemplo, uma mão muito grande, alguma coisa Uhum. aconteceu com essa mão. Por que será que aconteceu? Ou se uma pessoa não faz mão, por que ela não fez a mão? A Não é? Claudinha está aqui, eu acabei de ver, ó, o Espaço Aprender está aqui presente. Ótimo, Cláudia, dona bota seu Cláudia. WhatsApp aqui, meu amor, nos comentários para o pessoal te procurar. Nancy, tem algumas perguntas para você aqui no chat, Ah, né? então, E eu vou perguntar vai. agora. O Felipe Ribeiro é uma pergunta ou ele está afirmando? Deixa eu ver. Ah, não, ele tá comentando sobre o que você falou, né? Ele colocou assim, mestra, também a importância da narrativa sobre o desenho, e não só o desenho por si só, porque a criança geralmente ela dita o contexto, e o que é bem legal. E outra coisa que eu acho importante até falar é assim, não usar o desenho para ser um cala-boca, para a classe ficar quieta, né? Por exemplo, todo mundo está fazendo. Agora nós não estamos nas salas de aula, né, com todo mundo. Mas antigamente era assim, por exemplo, estava todo mundo fazendo uma atividade de matemática. Uns demoram mais, outros acabam mais rápido. Os que já acabaram começam a conversar, começam a dar risada. Aí a professora, mais do que rapidinho, vamos fazer um desenho? Quem já terminou já pega uma folha e faz o desenho. Acabou o desenho, é lixo. Não tem esse respeito, esse cuidado com o desenho para guardar por um tempo, mostrar para a criança que entendeu, querer conversar a respeito desse desenho, porque ele não é assim, a função do desenho não é deixar a criança quieta, Sim, né? Ele não veio para é. isso. Perde a essência do trabalho, né? A Dulciné Estevam está perguntando aqui se você poderia indicar livros sobre o assunto. Eu indico, eu oriento sempre o seguinte: esse universo do desenho infantil é um universo complexo. As teorias que envolvem, elas são um tanto quanto complexo assim de aprender para quem nunca teve contato com Ah, isso. sim. Então, é sempre bom, primeiro, a gente ler quem fala dos autores e depois partir para os Se autores, quiser, né? né, ir atrás do próprio Jung, porque ele é complexo, ele é Isso. complicado. Não é assim na primeira leitura que você vai, o Jung é ótimo, acabou, né? Exatamente. Né? E a pessoa Aí, pode até desestimular, né? Achando que é difícil demais. Quem quiser comprar seus livros, Nancy, procura você. Onde? olha, eu estou tentando ver se o meu ex-marido consegue, porque eu não estou conseguindo levar o que é o correio. Então, eu deixei com o meu ex-marido uns livros, né? Se as pessoas passarem para mim endereço e CEP, aí eu vejo o valor do frete e aí eu vejo se ele consegue enviar para mim.
Porque Maravilha. É também só o meu procurar filho você no estava direct, tentando. né? Sim, o meu filho estava tentando rever, refazer o meu site, que já comprava direto do site, mas essa semana ele está meio atrapalhado, não conseguiu ainda. E outra Olha que coisa, coisa dia boa. 24, dia 27 desse mês, eu vou estar fazendo uma oficina no segundo congresso de, do CIESP, que vai ter algumas oficinas, está com 20 mil pessoas o congresso, e as oficinas vão estar pelo YouTube. A gente vai fazer pelo Meet, e aí eles vão espalhar as Legal. oficinas, né? Eu vou fazer uma oficina para tem um conteúdo que a gente vai trabalhar, que seria a representação da linguagem e a representação do desenho, né? Onde que eles se juntam e onde que se separam. E aí a gente vai fazer também uma atividade de pintar, de estar trabalhando. A minha oficina vai das 15h30 às 16 horas, Que 17 e maravilha. pouquinho. Para quem não sabe o CIESP, o CIESP é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares do Estado de São Paulo. É, Nancy, você sabe que eu morei 7 anos em São Paulo, né, na capital. E eu dei muito curso no CIESP, e na época o CIESP me chamou para dar o curso de emergências escolares. Ou seja, eu falava sobre os principais acidentes que acontecem na escola e formas de prevenção, né, e como agir numa situação de emergência na escola, que é um lado meu profissional que está um pouquinho parado, mas que eu já fui muito ativa, né, que é dentro dessa área, bem legal. A gente está aqui com a Adriana Cunha, que é uma amiga querida, né, que está morando em Lisboa. Ela está assistindo você diretamente de Portugal. Que nossa, que delícia! chique no Ó, que último. Como chique! diz minha prima, Chique, chique hein? no último. É, Muito muito bem, eu chique. fico muito contente, né, com as pessoas que vieram ouvir um pouco o que a gente tem para falar, que eu acho sempre importante, né? Vai conhecendo um pouco mais quem sou eu, quem é você, e que trabalho que a gente desenvolve, com que ferramentas que a gente lida, né? Exatamente. Como a gente está aqui quase batendo os 10 minutos finais, eu vou passar alguns recadinhos rapidinhos, tá? Para eu deixar. Eu vou finalizar com você, eu vou deixar você dar o fechamento aí da nossa live. Vou te Tá, pode deixar ser. bem à vontade, tá? Então, Tá. pessoal, recado final. Então, falamos do grupo de estudos da Nancy. Procura a Cláudia do Espaço Aprender. Segue o Espaço Aprender lá no Instagram também, tá? Não, a Cláudia Sábado não tem agora, Instagram, ela só não tem o tem. WhatsApp. O Espaço Aprender tem. Não, Ela estava Instagram aqui? não. Não? Eu não sei se ela estava agora. Porque um dia ela falou Porque para estava mim que aqui não Espaço tinha. Aprender. Ah, Eu tá. acho que ela não Então tem ela acho que dela, ela foi. pessoal, Então ela começou a a estar no espaço. movimentar, né? É, Tá certo. No sábado agora, dia 27, eu vou estar dando uma aula inaugural pelo Instituto Cognitivo, do curso de pós-graduação em Neuropsicopedagogia. E o Instituto Cognitivo colocou essa aula pública. Ou seja, quem quiser fazer inscrição, a gente vai terminar a live aqui. Vou dar uma corridinha lá no Instagram do Instituto Cognitivo, @Instituto_Cognitivo. Vou colocar lá na bio o link do Simpla. Para quem quiser fazer inscrição, é gratuita a aula inaugural e tem direito a certificado também gratuito de 8 horas, que você vai fazer o download direto lá pelo site do Simpla. Tá bom? Então, quem quiser, eu vou falar sobre neuropsicopedagogia e neuroaprendizagem no sábado, tá? que é muito importante. Tem live também no dia 1º de abril. Não, amanhã. Amanhã tem live de Amanhã, novo. Amanhã, só que lá no YouTube da professora Rô. YouTube pro canal Professora Rô. Anotem aí. Onde eu vou estar falando. Nancy, quero você lá, hein, Nancy? Quero você lá. Eu vou falar sobre a importância do desenho infantil para a psicopedagogia. Especificamente para a psicopedagogia. Tá bom? Então, lá no YouTube da professora Rô. Dia 1º de abril, tem live no Instagram da professora Sônia Mendes, da psicóloga Sônia Mendes,
Psi underline Sônia underline Mendes, daqui a pouco eu confirmo isso, mas está lá no meu feed, procura lá nos destaques do meu Instagram, tem lá direitinho, abrindo aí o mês do autismo, né? O mês da luta mundial pela conscientização do autismo. E o tema da nossa live vai ser Autismo, um diálogo entre a neurobiologia e a psicologia. Para quem não. Nem falei, né, gente? Depois vocês procuram lá na bio do meu Instagram, que tem minhas formações lá, mas a minha área é neurociência, todo mundo sabe disso, né? Minha formação é em ciências biológicas, fiz toda a formação em neurobiologia, e são 20 anos aí de neurociência, formação em neuropsicologia, enfim. Depois vocês procurem saber lá, por isso que eu falo muito de neurociência, tá? A psicologia está sendo a minha segunda formação aí, que se Deus quiser, em breve eu estou terminando. Então, a gente vai falar sobre a neurobiologia e a psicologia, um diálogo possível, eu dentro da perspectiva da neurobiologia e a psicóloga Sônia dentro da perspectiva da psicologia. Dia 3 de abril tem live no Instagram, Psi_Alba Valéria, que é uma amiga minha da faculdade que me convidou para falar sobre plasticidade cerebral e cognição humana, tá? Também, então, espero vocês, segue lá, Alba. Todos os eventos estão nos destaques do meu Instagram. Certo? Professora Nancy, eu queria dizer que foi uma honra receber você aqui no meu Instagram. Queria dizer que você, sem sombra de dúvidas, é referência hoje no Brasil, quando o assunto é desenho infantil. Você é uma mestra, né? Que eu tenho com muito carinho aí, que eu sempre te estudei também antes de começar a entrar nesse universo, eu sempre estudei partindo do seu olhar também, tá? O próprio grupo de estudos aí já mostra que não há concorrência. Eu não posso nem concorrer com uma pessoa como você, gente. Olha, é até desleal. Eu vou passar vergonha no crédito e no débito, entendeu? Não dá nem para falar. Eu sou aprendiz, eterna aprendiz aí com uma mestra dessa, com tantos anos de experiência, né? E agora, depois de ter te agradecido, de dizer que foi uma honra ter você aqui comigo, eu vou deixar os últimos 5 minutinhos para a gente encerrar nas suas mãos. Fica à vontade, é todo seu. Então, gente, eu agradeço muito estar aqui. Eu acho sempre muito importante a gente ter parcerias, né? Porque eu não sei tudo de tudo, né? A gente tem que entender que a gente sabe algumas coisas e outras a gente não sabe. E outras a gente está aprendendo em processo de aprendizagem. Então, parcerias são bem-vindas à medida que cada uma siga o seu caminho, né? A gente está junto por exemplo, com um desenho, mas você tem um viés e eu tenho outro. Então, isso é muito importante. Entender que o desenho é uma comunicação é muito importante também. Entender que esse desenho é único e é cultural também é muito importante. Porque os desenhos que eu vou encontrar, por exemplo, de crianças que moram aqui no meu bairro, não são iguais às que moram em Paraisópolis. Não são iguais das crianças que moram nos arredores de São Paulo, né? Santo André, São Bernardo. Então, a gente tem que entender que esse desenho vai contar também do contexto de onde a criança vive, do contexto onde ela está sendo criada e das situações que ela pode passar. Por exemplo, eu vejo que, com a pandemia, aparecem mais desenhos agora de bullying, aparecem mais desenhos de crianças sendo molestadas sexualmente, porque eles não ficavam onde? Com os pais o tempo inteiro, né? Então, essas situações como estão eclodindo assim com muito mais força do que acontecia antes, né? E os desenhos, você tem que ir pelo viés, e ir procurando, entendendo. E se não, eu costumo fazer o seguinte, Daniela, eu olho um desenho, aí eu anoto algumas coisas, aí eu vou fazer outras coisas, eu vou escrever meus textos, vou fazer outra coisa, aí eu volto para olhar de novo. Porque no segundo olhar, eu vejo coisas que eu não vi no primeiro.
E assim eu vou ampliando o meu olhar para eu conseguir abarcar tudo. E sempre, quando eu faço um relatório, quando alguém me pede um relatório, eu costumo dizer que eu acredito que, eu penso que, eu não acho, eu não tenho achômetro, eu tenho, tendo em vista o desenho que está na minha frente, me parece que isso e isso está acontecendo. É, tipo, melhor averiguar, procure uma profissional competente, e até se a profissional depois quiser conversar comigo, ok, não tem problema nenhum. Mas, assim, a gente não deve ter achismos, porque eu acho, que nem uma vez num curso que eu dei, faz tempo, uma menina falou assim, eu acho que eles estão felizes porque eles estão com os olhos virados para o céu, eles estão agradecendo a Deus, você não acha nada. Não é assim. Eles estão com os olhos virados, mas eles não estão agradecendo a Deus, você não sabe. Então, assim, você ir pondo o que você imagina no desenho é muito perigoso. Você tem que se afastar desse desenho. Né? Você tem que ter o desenho lá e eu cá. Né? Porque eu tenho esse olhar. Agora, eu, Nancy, sou uma pessoa que estou agora com 70 anos. O meu olhar é diferente do que quando eu tinha 20 e pouco, quando eu tinha 30 e poucos. Então, agora eu tenho mais conteúdo para olhar o desenho, mas mesmo assim, eu não vou dar uma palavra final nesse desenho, antes de conversar com a criança, antes de conversar com a família, antes de ver se essa situação é uma situação pertinente ou não, se o que ele trouxe é pertinente ou não, o que ele está vivendo. Né? Maravilha. Muito Então, eu bom, acho Nancy. que isso é que é muito importante as pessoas pensarem quando a gente pensa em desenho. Né? O desenho, ele traz muita coisa. Traz cores, traz traços fortes, traços fracos, traços tremidos, traços assim, esfumaçado. Tudo isso tem um porquê. Não é do nada que a Sim, pessoa fez. Né? E aí, quando eu exatamente. olho e eu não entendo naquela primeira vez, eu vou buscar meu dicionário de símbolos do Chevalier Jambrin, eu vou procurar nos outros livros que eu tenho para ver se o que eu estou imaginando tem alguma referência que seja coerente com aquilo, para poder, de Exatamente. alguma forma, ajudar. E Né? E articular não. também com a história desse sujeito, né? Articular com a história. Tem que ter Sim, conexão. Tem que fazer sim. sentido. Você tem que saber essa criança onde ela vive, com quem ela vive. Então, às vezes, eu pergunto assim, quando eu peço, que me pedem para observar desenho, por exemplo, pela internet, mandam um desenho para mim, eu falo, não me conte nada dessa criança. Só se é masculino, feminino, se é menino, menina, a idade que tem. E onde mora. Tipo, né, mora na periferia, mora num bairro chique, mora, sei lá, em que lugar que ela mora. Porque daí eu não vou me influenciar pelos dados que vão me contar dessa criança. Entendeu? Porque a pessoa pode chegar e falar assim: ele é muito desatento, ele não para no lugar, ele é isso, ele é aquilo. Eu vou olhar no desenho e falo: é mesmo, o desenho está me contando isso. E às vezes não está. É que a gente se influencia pelas coisas que o outro está falando a respeito de uma criança. E eu, enquanto Perfeito. profissional, eu não posso assim pegar o que você pensa e pôr na minha boca para falar sobre desenho. Exatamente, Nancy. Perfeito. Ai, tá chegando ao final, que pena. O Instagram só dá pouquinho tempo pra gente, né? Eles podiam deixar livre, né? Uma pena. Rafa chegou aqui. Rafa, depois assiste a gravação. Se você chegou depois, vou deixar no IGTV, tá bom, gente? Pode assistir quantas vezes quiser. E é isso. Quem quer participar do grupo de estudos, pode procurar tanto a Nancy quanto eu no direct, que eu passo o telefone da Cláudia para vocês, aí vocês vão lá Isso, conversar com ela, fazer a inscrição. Tá bom, gente? tá bom. Beijo grande, por hoje é só. Amanhã eu tô lá no YouTube da professora Na Rô, Tia vai Rô. lá assistir, tá? E pega aí no meu feed aí
as lives aí que vão acontecer lá nos destaques, lá dos eventos, que tem tudo lá. Tá bom? Beijo grande para todo mundo, porque senão daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aqui. Ele, pum, Nancy, acaba com a gente. Beijo. Grande Amém, tá beijo. contigo. Vamos ter outros momentos. Fica com Sim, Deus. com certeza. Beijos. Beijo.